probabilidade de um câncer de cólon grau 3 sem metástase voltar. Então vamos falar sobre, primeiro genericamente, sobre como a gente avalia a chance da doença voltar e depois especificamente dessa questão do câncer de cólon, tá? Então o que a gente usa para avaliar as chances de cura? A gente usa basicamente dois parâmetros. Primeiro é qual é o tipo do tumor, incluindo a velocidade com que ele cresce. Tá? A gente sabe que tumores que crescem mais rápido têm mais chance de voltar depois de um tratamento inicial. Tá? Então você pega dois tumores de 1 centímetro de intestino, aqui, que é o caso em questão, e um é um grau 3 que cresce rápido e outro é um grau 1 que cresce devagar, a chance do tumor grau 3 voltar é maior do que a do tumor grau 1 voltar, porque ele cresce mais rapidamente. Tá? Então ele tem mais chance de sair dali e ir para um lugar à distância. A segunda coisa que a gente tem que avaliar é o tamanho do tumor no momento do diagnóstico, no momento da cirurgia. Então, no caso do intestino aqui, a gente vai avaliar quanto que o tumor desce dentro das camadas do intestino, tá? E quantos gânglios de defesa ele tem comprometido, quantos linfonodos ele tem comprometido. A gente sabe que para alguns tumores o importante é o tamanho dele, né? O diâmetro dele, em centímetros, né? Mas para órgãos que são órgãos ocos, tipo intestino, estômago, né? Bexiga, o mais importante não é o tamanho do tumor, mas sim quanto que ele desce dentro da parede do intestino. Por que isso? Porque os vasos sanguíneos e vasos linfáticos chegam por fora desse órgão. Tá? Então, o problema é o tumor crescer em direção a um vaso sanguíneo, um vaso linfático. Vaso linfático é por onde caminham as células de defesa, né? E a partir dali alcançar esses vasos e ir para outro lugar à distância. E os linfonodos, os gânglios de defesa, são um dos primeiros lugares que o tumor usa, um dos primeiros lugares que o tumor chega quando ele escapa do lugar de origem dele. Ele entra dentro do vaso linfático, chega no gânglio de defesa e volta a crescer ali. Tá? Então a gente usa esses parâmetros. Tá? Eu não tenho como saber casos específicos, né? Essa questão eu não tenho como saber exatamente, mas a gente tem que olhar o tamanho dele e a profundidade dele e quanto que ele de linfonodos ele acometeu. Tá? Então a gente usa, para a maior parte dos tumores, uma classificação que a gente chama de TNM, que T é tumor, N é linfonodo, né, que é em inglês node, e M é metástase. Tá? Então isso é uma classificação para avaliar o tamanho dele. Então esse T vai em geral de 1 a 4, quer dizer, quanto maior, mais profundo. No caso do câncer de intestino, uma camada mais profunda do intestino ele alcança. E o N tem relação com o número de linfonodos, número de gânglios de defesa que aquele tumor acometeu. Tá? E M é metástase à distância. Se ele pegar o fígado, por exemplo, um osso, aí a gente já chama de M. Tá? Então é isso, tem que dar uma olhada. Dar uma olhada na peça de patologia, se for uma cirurgia, né? Dar uma olhada na tomografia e, obviamente, conversar com o seu médico. O seu médico vai saber detalhes do teu caso específico e vai poder te dizer quais são qual o tamanho do tumor e a chance dessa doença voltar sim ou não. Agora, uma coisa importante que a gente conversa com frequência, e eu vou voltar a conversar aqui porque eu acho que tem que ser registrado. Chance da doença voltar é uma coisa que preocupa muito a gente, só que não é uma coisa que funciona na prática do teu tratamento. Tá? Porque a gente fala assim, a chance da doença voltar aqui estimada é 65%, é 80%, é 10%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu olhar para o passado, pessoas que tinham essa mesma doença, nesse mesmo tamanho, a chance de ficar curada era 80%, 90%, esse tipo de coisa, tá? Mas não significa que você vai ficar 90%, 80% curado ou curada, né? Isso significa que a gente só vai usar isso de maneira estatística para escolher os tratamentos. Se a gente sabe que a chance de cura é alta só com cirurgia, talvez cirurgia seja suficiente para acabar aquela doença e não ter que fazer mais nada. Se a gente vir que existe uma chance da doença voltar, mesmo se você fizer cirurgia isoladamente, a gente vai acrescentar tratamentos, com quimioterapia, rádio, o que é que seja, tá? E também serve para o médico escolher o tratamento. Se eu sei que tem um remédio que me dá uma chance de cura de 90% e o outro de 80%, eu vou escolher o de 90%. Mas, obviamente, a pessoa não vai ficar 90% curada, 80% curada. Ou ela vai ficar curada e acabou, ou ela não vai ficar curada e a gente vai ter que trocar o tratamento, tá? Então, chance de cura é uma coisa importante para a gente escolher tratamentos, mas é uma coisa que, às vezes, na cabeça da gente atrapalha mais do que ajuda, porque a gente fica estressado com esse número. É um exercício, né, realmente, você ter que tentar se livrar desse número e viver a sua vida, mas eu acho que é um exercício que tem que ser feito, tá? A gente tem que se focar nas coisas que a gente consegue resolver, que é a coisa mais importante, nas suas ações, tá? Do que nas chances, né? Então foca na coisa que você controla, que é
fazer os exames, ir no médico, ter uma boa alimentação, manter o exercício físico durante o tratamento, que são coisas que a gente sabe que a gente controla e a chance a gente não controla. Tá? Então a gente vai fazer o melhor sempre para dar tudo certo, mas vamos focar nas ações, que são as coisas mais importantes do que a chance. Né?